2014. O tema dos seminários do GTCMAT desse ano são práticas educativas nas escolas. Então, o foco vai ser o uso de tecnologias, algumas ações no espaço de sala de aula. E o primeiro tema que a gente decidiu tratar são as práticas com o uso de lousa digital. Por que nós iniciamos com as práticas com o uso de lousa digital? Porque elas chegaram às escolas, né, e a maioria dos professores não estão sabendo exatamente o que fazer com a lousa digital. E aí hoje nós vamos discutir um pouco, né, discutir a partir de atividades, né, duas atividades mais especificamente, quer dizer, tratando, né, com dois softwares. E, ao mesmo tempo que a gente utiliza esses softwares, discute as atividades, nós também vamos discutir o uso da lousa para além do que tem sido usado, que é praticamente como um projetor, né? E a gente não quer que a lousa digital seja apenas um projetor. Aliás, não quer que seja projetor, até porque tem a outra tecnologia que tem essa função. Então, a gente agradece a presença de todos e nós vamos iniciar os trabalhos com a apresentação do Sérgio. O Sérgio foi nosso mestrando aqui no programa de Educação Matemática, agora já mestre, né? Desenvolveu sua pesquisa, né, sobre o uso de lousa digital em aulas de matemática, mais especificamente com um grupo de formação de professores. E hoje ele vem trabalhar conosco algumas questões então relativas ao uso da lousa digital. Bom, para quem não conhece, aqui tem alguns membros do grupo do GTCMAT, talvez no final a gente apresente. Tem as duas líderes do grupo, né, a professora Marilena e eu, a professora Sueli, professor Zé, nosso parceiro do GTCMAT também. E acho que a gente começa. Então, Sérgio, a palavra é sua. Bom dia para todo mundo. Como a professora Sueli falou, a ideia hoje é que a gente discuta um pouquinho essa questão da lousa digital, né, que, como ela disse, está presente nas escolas, né, a maioria das escolas já conta com essa tecnologia, né, então a ideia é que a gente possa conversar, discutir um pouco sobre como funciona essa tecnologia, o que tem sido feito com ela, o que pode ser feito, né, a partir de desenvolvimento de atividades, né. Eu vou falar um pouco aqui nesse primeiro momento, depois a gente vai contar com a contribuição da Miriam também, que vai falar um pouco. E para a gente começar, antes de partir para o desenvolvimento de uma atividade, a gente gostaria só de conversar um pouquinho aqui sobre a lousa digital. Pode passar, por favor. Eu acho que é importante a gente esclarecer que quando a gente está falando de lousa digital, primeiramente, existem diferentes tipos de lousa, né? Porque eu não sei se todo mundo aqui já teve alguma experiência com lousa digital, se conhece, ou se tem alguém que ainda não conhece, né? Quando a gente fala de lousa digital, a gente está falando de uma tecnologia que funciona de diferentes maneiras, né? Nós temos aqui, só para ilustrar, nós temos lousas digitais que funcionam com o toque do dedo, né, da mão. A gente tem lousas digitais que funcionam com o toque de uma caneta específica, né? Tem até algumas lousas que, embora não seja comum em ambientes escolares, que funcionam com infravermelho. Enfim, né? Só para deixar claro que existem diferentes tipos de tecnologias, né? E diferentes tipos de tecnologias, né, dentro do conceito de lousa digital. E a lousa que está presente na escola, né, é essa lousa digital que é móvel, né, diferente das lousas que a gente estava acostumado a ver anteriormente. Essa lousa ela não é fixa, é uma lousa móvel, né, que o professor tem a oportunidade de levar para uma sala, levar para outra e está trabalhando com isso aí. Como que funciona uma lousa digital? Independente se essa lousa que a gente está utilizando aqui hoje, que é essa que está na escola, ou se é alguma outra tecnologia diferente, a lousa digital ela funciona da seguinte maneira. A gente tem uma projeção, né, que pode ser feita na parede, que pode ser feita na própria lousa, no quadro branco, enfim. E no caso da lousa fixa, por exemplo, ela tem uma tela que é ligada via cabo USB, né, no computador, e você trabalha, né, no caso na parede ou na própria lousa, como se fosse um computador mesmo. No caso dessas lousas que a gente está utilizando na escola,
ela é feita através, essa comunicação ela é feita através daquele dispositivo que a gente pode ver na foto ali, que é fixado, né? Daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco ali do outro lado, que é fixado em algum local e faz essa comunicação entre o computador que está sendo utilizado, né, e o local que a gente está trabalhando, né? E aí a gente tem a tecnologia de funcionamento da lousa digital, né? Então, nesse caso, diferente das outras, a gente tem uma lousa sem fio, né? Digamos, uma lousa móvel que não depende dessa estrutura cabeada, né? Pode passar. Então, essa é basicamente a tecnologia que a gente tem nas nossas escolas aqui hoje, né? Se a gente tem essa tecnologia, o que pode ser feito com isso? O que está sendo feito? Como que está sendo pensado, né? Aqui eu acredito que todo mundo é professor, deve estar dentro de sala de aula. Como que está vendo esse uso dessa lousa, dessa tecnologia acontecer? Não sei, né, a particularidade de cada escola, mas o que a gente tem visto acontecer bastante é que a lousa tem sido usada bastante como tela de projeção, que foi o que a professora Sueli falou aqui no começo, né? E não é isso que a gente quer, até porque a lousa digital ela é muito mais do que uma tela de projeção, né? Aliás, a professora fez uma boa observação, na verdade ela não é uma tela de projeção, né? Se for para ser usada como tela de projeção, a gente usaria simplesmente um projetor, né? Então, o que a gente quer é que ela seja explorada para além disso. Mas aí vem a pergunta, né? O que dá para fazer? Explorar como, de que maneira, né? Quais são as possibilidades, as limitações, os desafios que existem, né? E aí a gente parte de uma discussão de que o que essa tecnologia ela tem para oferecer para a gente, a primeira instante, é a possibilidade de trazer para a minha sala de aula, para a minha prática, né, pedagógica que eu já faço ali no dia a dia, o recurso que eu tenho disponível no computador, né? Por quê? Porque eu trago ali para o meu quadro, né, para a minha sala de aula, que é diferente de eu pegar os meus alunos, tirar da sala e levar para uma sala de informática, né? Então, essa é a primeira discussão que a gente tem visto aí no sentido de utilização da lousa digital, né? É uma aproximação da linguagem digital, dos recursos disponíveis aí no computador, às práticas pedagógicas dos professores, né? E partindo disso aí, a gente vai, a gente vai tentar conversar a partir do desenvolvimento de uma atividade, né? Só que antes de começar, eu acho que é importante também a gente deixar claro que, embora a lousa digital tenha suas ferramentas específicas, né? No caso ali a gente tem nas escolas instalado naquele projetor, do Linux tem as suas ferramentas, mas acima disso, a lousa digital, ela não é dependente dessas ferramentas. Ou seja, eu posso trazer aqui para a minha lousa tudo que eu já faço sentado aqui no meu computador. Eu acho que é importante isso ficar claro, porque a gente vê, isso eu falo por experiência própria, a gente vê bastante na escola o professor entendendo o uso da lousa como sendo uma coisa que fica limitada àquelas ferramentas que tem ali no Linux, nos próprios recursos da lousa digital. E tem boas ferramentas, claro, só que também vai além disso, né? Tanto que nós podemos usar a internet, usar softwares, aplicativos online, enfim. Tanto que para a gente trabalhar uma atividade aqui hoje, eu escolhi um software qualquer, que é aquele software que está projetado ali, que a gente chama de Scratch. Esse software, ele é um software que funciona basicamente com a mesma ideia daquele programinha, daquele software Logo. Né? Na verdade, ele é dos mesmos criadores, do mesmo laboratório do Logo, funciona, né, com a mesma ideia do Logo de movimentar um personagem, esse personagem ir riscando a tela e a partir daquilo ali a gente vê as possibilidades de explorar conceitos matemáticos. Né? Então, só para a gente começar aqui, né, nós projetamos aqui a nossa lousa digital desse lado de cá, e aí, uma coisa que é importante quando a gente está trabalhando com a lousa digital é fazer a calibragem da lousa para ter uma precisão no clique, né? Ou seja, a lousa ela funciona como uma canetinha que vai transmitir, né, o sinal do que eu estou fazendo aqui para o computador e eu vou trabalhar, né, aqui na lousa ao invés de trabalhar diretamente no computador. E para ter essa precisão, é importante que a gente faça essa calibragem aqui do clique da caneta.
Bom, pessoal, aí o software que eu escolhi para a gente tentar trabalhar uma atividade juntos aqui. Só um minuto, pessoal. Bom, como eu disse, é um software que vai se basear naquela mesma ideia do logo, né, para quem conhece o logo aí, de movimentar um personagem e esse personagem ir riscando a telinha ali, e a partir disso a gente tentar explorar alguns conceitos matemáticos. Ele tem umas particularidades que não vem ao caso da gente ficar entrando em muitos detalhes agora, que não é o foco explorar tanto o software, mas sim questão do desenvolvimento de atividades usando a lousa digital. Mas só para a gente começar a poder utilizar o software, como que funciona? Aqui eu tenho meu personagem que vai se movimentar de acordo com os comandos que eu der aqui nessa parte que por enquanto está vazia, né? Aqui do outro lado eu tenho os comandos que são organizados, né, por categorias, por exemplo, né, ó. Cada categoria eu tenho uma série de comandos diferentes e eu vou arrastando esses comandos para cá e vou trabalhando, né, com o software. Por exemplo, aqui o que eu acabei de fazer? Eu acabei de falar para ele que cada vez que eu clicar naquela bandeirinha verde, que no caso é essa aqui, eu quero que ele comece a fazer a leitura do meu programa e movimente o personagem, né? E toda vez de início eu quero, por exemplo, que ele limpe a tela e assim por diante. Eu vou trabalhando, né? Posso, por exemplo, pedir para ele sempre começar numa determinada posição do plano cartesiano, mas isso aqui é mais questões de estéticas, mais para a gente entender o funcionamento do software mesmo, que basicamente é arrastar comandos para que o personagem depois possa ler e se movimentar e fazer o que a gente pedir para ele fazer, né? Enfim, basicamente a gente vai trabalhar com esses comandos aqui, ó, que faz o personagem se movimentar, ó, o comando mova, e aí eu tenho que indicar para ele quantos passos, né? Esse passo aí é a mesma ideia de pixels, né? E também os dois comandos para virar. Eu tenho, né, o comando que faz ele virar no sentido anti-horário, no sentido horário, e eu também tenho que informar quantos graus eu quero que ele vire. Para isso, né, a gente pode estar usando o teclado aqui, enfim. Esse é basicamente o programinha que a gente queria tentar discutir alguma atividade hoje. A atividade, a princípio, seria construir, representar aqui nessa tela, nessa partezinha branca, um triângulo equilátero, né? E aí eu queria a participação de vocês, queria ver quem gostaria de começar dando alguma ideia de que eu poderia fazer primeiro para começar a representar um triângulo equilátero. Qual poderia ser o primeiro movimento, o primeiro comando que eu colocaria ali abaixo? Quem gostaria de falar? Quem tem alguma ideia? Qual poderia ser? Eu preciso representar um triângulo equilátero, independente de tamanho, né, de localização na tela, de posição. Oi? Tá, mas para fazer a base, qual comando eu usaria aqui? Oi? Ó, basicamente a gente vai trabalhar com esses comandos aqui, ó. O comando que faz o personagem se mover e o comando que faz ele girar para um lado e girar para o outro lado, né? Como que você começaria? Mover? E você mandaria ele mover quantos passos, por exemplo? 30? Faça para nós. Vamos, gente, participar? Fala, cara. Já tá enrolando, cara. Pessoal, a ideia é que todo mundo participe. Quem gostaria de fazer? Estamos em modelo. Vamos, pessoal, preciso de um voluntário aqui. Quantos passos? 5. Você pode, tá? Você acha que 30 passos é um tamanho bom? Você vai mover mais ou menos? 30? Sim, então seria o comando mova, né? Pode tirar esse. Então pode encaixar de baixo. Mova pode ficar no 10. Pode tentar, e aí a gente vê como está ficando.
Aí, para a gente ver o resultado, pode clicar ali na bandeirinha verde e a gente vê como que ficou. Bom, 10 passos eu acho que tá pouco, né? O que vocês acham, pessoal? Andou um pouco, 10 passos é bem pequeno, né? Oi? É porque 10 passos são só 10 pixels, né? Não deu nem para perceber isso. Então, o que a gente pode fazer? Pode puxar o teclado. Pessoal, o que você sugere? Quantos passos? 100? Então vamos. Só aí nós precisamos do teclado, né? Isso. Oi? Como que ela fica uma posição que não está precisando da tela? Não entendi. Como que é a posição dela? Porque você fica, ele não aparece a sua sombra, a dela aparece. É por causa do projetor aqui, ó. Se quiser trocar para o lado de cá, se você quiser arrastar o teclado para cima, para você clicar lá dentro do bloquinho de comando, isso. Clica lá dentro e pode. Isso. Vou usar mais aqui. Backspace aqui. Isso. Vamos sair. Isso pode minimizar o teclado. Vamos ver o que acontece, né? Ó, agora ele andou. Né? O que vocês acham? Aqui. Oi? Pode ser 150. Ele vai fazer aquela leitura, né? Como na leitura você está mandando ele limpar a tela, ele limpa e recomeça. Isso, agora 150. Pessoal, vocês acham que aquilo ali como primeiro passo para a representação do triângulo tá bom, tá ok? Tá? E aí, a partir daquilo ali, para continuar essa representação, o que eu poderia fazer? Tenta girar 60 graus lá. 60 graus? Quer fazer aqui para nós? Pode tentar. O que vocês acham, pessoal? Girar 60 graus? Eu acho que tem que tirar 120. 120? Vamos ver o que vai ocorrer então, né? Aí você vê primeiro se você vai girar sentido horário ou anti-horário, né? Você tem os dois. Sim. O teclado é esse primeiro tirar. Se quiser, pode puxar o teclado um pouco para baixo. Pode minimizar, pode clicar lá naquela bandeirinha verde e a gente vê isso. E aí, pessoal? Ah, tá, mas aí ele tem que andar também os. Tem que andar, porque você só fez o giro, né? Tá, beleza. Não, aí você puxa outro comando de lá, esses aí já estão fixados aí, né? Não, puxa o teclado para baixo porque você está no bloquinho errado. Isso. Isso. E aí, pessoal? Então depois a gente projeta ele no PFT. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa continuidade aqui da representação? Vai fechar um triângulo equilátero ali? Por que será que não deu certo então? Oi? O giro o quê? 120, quem falou? Eu bem. 120 graus? Por que não é 60 e é 120? Ah, verdade. Muito bom, então. Obrigado, tá? Quer vir corrigir para nós? Você que tinha falado 120 também? Aí, pessoal, já aproveito para falar mais
mais um recursozinho do software aqui, ó. Essa tesourinha aqui a gente consegue apagar o comando que não está legal, ó. Por exemplo, se eu quisesse apagar esse comando aqui, ó, aí ele apagaria, né? Ó. Só que poderia somente trocar também, se fosse o caso, tá? Aí a partir de, acho que do lado de cá, né? Sérgio, só comenta o que você acabou de fazer. Ah, tá. Vou só esperar isso. Vou tentar desse aqui. E agora, meus obrigados? E agora? Ficou melhor que com 60 graus, né? Vocês acham que a partir dali agora eu posso dar continuidade, consigo representar o meu triângulo equilátero? Como? O que seria o próximo passo dele? Qual seria o próximo passo? Pode falar. Oi? Hein, pessoal? Estamos quase lá, ó. Preciso de um triângulo equilátero. O que eu preciso fazer ali depois? Oi? Virar anti-horário. Virar anti-horário quando? 60? Quer fazer aqui para nós? Pessoal, antes do Sebastião fazer a representação, só comentando o que eu tinha comentado, acho que algumas pessoas não ouviram, né? Só mais uma ferramentazinha do software, né? Que quando eu quero apagar algum comando, eu posso utilizar essa tesourinha aqui, e aí eu apago, eu clico sobre o comando que eu quiser, ou então posso simplesmente editar ali dentro do bloquinho, tá? 60 graus anti-horário, você falou? Eu acredito que sim. É? Então, pode puxar o comando, fazer a edição. Teclado primeiro. Se quiser puxar ele mais para baixo. Não clicou. Dá 2 cliques. Faz 2 vezes, 2 batidinhas. Acho que Esquerda 60. 60. Está? Pode. E aí? Será que vai? O que vocês acham, pessoal? Será que a partir desse giro que o Sebastião fez eu consigo fechar agora o meu triângulo equilátero? Por que não? Mesmo problema anterior, vocês concordam? É? Então, como que eu poderia fazer para conseguir fechar esse meu triângulo? Então move, Sebastião, por favor, pode mover, né? Para a gente ver o resultado. A partir daí, qual seria o próximo passo? Tem que encaixar, tá? Então eu não consegui, né? Obrigado. Não consegui fechar. Projeta, só que aí eu tenho que voltar. Aí cada vez que eu for, né, fazer a edição, eu tenho que retornar, né? Então a gente tem a representação final de como tinha ficado de acordo com a sugestão do Sebastião, né? Pessoal, o que eu poderia fazer então para tentar
voltar ali, fazer uma correção e tentar voltar para a minha atividade, que é representar um triângulo equilátero. Como que eu conseguiria fazer isso? Oi? Recortando? Qual comando eu deveria recortar? O último? Quer vir aqui fazer pra gente? Quem gostaria de vir aqui e tentar fazer? Vocês concordam, pessoal, com o que ela falou? Que eu preciso tirar o último comando ali? Oi? Editar o penúltimo? Editar como? Pode aproximar mais. Pessoal, ela está falando que para eu fazer a correção ali, eu preciso editar o penúltimo comando, que no caso seria esse aqui, e passar para 120 graus. O que vocês acham? Dá certo? Vamos tentar, né? Aí eu consegui o meu triângulo equilátero? Consegui, né? Então, pessoal, atividadezinha rápida, simples, né? Mas a ideia é que a gente, a partir de uma atividade, a gente começasse a conversar, né, um pouco sobre essa utilização dessa tecnologia. E aí eu pergunto para vocês, primeiro, daria para desenvolver uma atividade assim em sala de aula? O que vocês acham? Daria para desenvolver uma atividade assim em sala de aula? E se eu for desenvolver uma atividade dessa em sala de aula, o que muda pensando no momento que eu estou utilizando, por exemplo, a lousa comum? O que eu teria de diferente no sentido de poder explorar, por exemplo, conceitos matemáticos, né? Vocês acham que muda alguma coisa? E se muda, o que vocês acham que muda? Ou seria a mesma coisa que eu pedir uma atividade desse tipo assim, usando somente a lousa comum? Vocês acham que tem alguma diferença da lousa digital para a lousa comum? Tem, porque o aluno ia interagir junto, né? Ele ia lá, ele ia participar, ele ia visualizar o erro, poder consertar, visualizar, reeditar, né? Verificar o erro, arrumar na hora. Então, sendo que as 60 não deu, porque será o aluno ia participar efetivamente da aula. E em termos de exploração de conceitos matemáticos, o que você acha? Você acha que fica a mesma coisa aqui na lousa comum? Aqui eu tenho mais possibilidades, menos possibilidades? O que vocês acham, pessoal? Eu acho que se fosse na lousa comum, ele ia direto fazer 60 graus ali. Pessoal, vocês conseguiram ouvir o que o colega falou? Não? Repete para nós. Eu acho assim que se fosse fazer direto na lousa comum, eles não iam explorar o complemento do ângulo, essa ideia. Eles iam fazer direto na lousa 60 graus e fazer a tração do triângulo do lado. Então você acha que aqui eu tenho uma possibilidade de explorar um pouco além do que eu exploraria, né? Pensando em termos de conceitos matemáticos, um pouco além do que eu exploraria na lousa comum. O que vocês acham, pessoal? Existe essa possibilidade? Não só com a lousa digital, mas qualquer software, você tem uma possibilidade de explorar uma infinidade de exemplos e do que às vezes na lousa você vai fazer um ou dois exemplos. No software você pode explorar muitos outros, uma quantidade muito maior de exemplos para ajudar o aluno a visualizar melhor assim, né? Então, pessoal, basicamente a ideia é essa mesmo, né? Que a gente já tem toda uma discussão, né, sobre as contribuições do uso de software, né, de tecnologias digitais de modo geral, né? E agora a nossa discussão é a possibilidade de trazer isso para a minha lousa, para a minha sala de aula, né? Porque antes eu ficava limitado a pegar a minha turma e ir para um laboratório de informática, enfim, né? E agora eu tenho a possibilidade, digamos, de trazer isso para a minha sala, ao invés de pegar e ir para lá. Então, existe essa diferença aí quando a gente começa a pensar no uso da lousa comum e da lousa digital, né? E se fosse para a gente pensar que
queria ver a opinião de vocês, sobre eu utilizar isso na minha sala e pegar a minha turma e ir para o laboratório de informática, por exemplo, desenvolver a mesma atividade. Seria diferente? Seria a mesma coisa? Por quê? O que vocês acham? Se fosse para vocês pegar os alunos de vocês, levar para desenvolver essa mesma atividade no laboratório de informática ou desenvolver em sala, igual nós tentamos simular aqui, seria a mesma coisa? Seria diferente? O que vocês acham? Ia ser diferente, porque com a lousa a gente ganha tempo. Porque até você entrar no aniversário, levar para o laboratório, ligar os computadores, aí até eles resolverem tudo isso, já deu o quê? 20 minutos, mas vai demorar 20 minutos de aula. Então tem o fator tempo, né? Vocês concordam? Sim. E além do fator tempo, teria algo mais? É a questão da interação também, né? Porque aí um aluno dá um comando e ele, como eu ia, aí vem o outro e já esclarece e faz com que ele compreenda, né? Exatamente, pessoal. E é nesse ponto aí que eu queria chegar para a gente começar a discutir, né? Uma das coisas que a gente discute bastante é essa possibilidade de interação quando eu estou trabalhando com a lousa digital, né? Porque quando eu pego a minha turma e vou para o laboratório de informática, eu tenho ali cada aluno fazendo no seu computador ou de dupla, que seja, né? Quando eu trago isso para a minha sala, né, usando a lousa digital, eu não tenho mais um computador para cada, eu tenho um muito grande computador para todos, né? E o meu trabalho passa a ser baseado em uma dinâmica de cooperação, né? Um aluno interagindo com o outro, alunos com o professor, e é essa discussão que a gente traz, né, de tentar explorar essas possibilidades, né? Porque tanto o aluno vir, colocar a mão na massa aqui, né, fisicamente, com a caneta aqui na lousa, mas também mentalmente, lá do lugar dele, a partir do que o colega vem e faz ali, não, mas eu faria diferente. Por que você faria diferente? Faria diferente como? Então vem mostrar para nós, né, essa dinâmica, essa cooperação entre os alunos é a nossa principal discussão aí quando a gente pensa no que a lousa digital tem de potencial, de possibilidades para oferecer para a gente, né? Então essa seria a nossa discussão. Não que isso seja melhor ou pior do que eu ir para um laboratório de informática ou usar um tablet, cada aluno com seu tablet. A questão é que a gente não discute, né, melhor ou pior. A gente discute o seguinte: cada tecnologia tem a sua particularidade, né? Então a ideia, a intenção é explorar da melhor maneira possível. Nós agora temos essa tecnologia na escola, então a discussão vamos tentar explorar da melhor maneira possível, né? E uma delas é essa questão dessa dinâmica de cooperação, né, de interação, como ela falou, entre os alunos, para que a gente não fique limitado a só o professor projetando coisas aqui, só o professor fazendo, né, fazendo praticamente o que já se fazia na lousa comum ou num data show somente, né? Então essa é a discussão que a gente gostaria de trazer um pouco aqui hoje, né, para conversar sobre possibilidades, né, e desafios de explorar essa tecnologia. Prova de conhecimento. Desculpa, não ouvi. Prova de conhecimento. Exatamente, troca de conhecimento, né, interação, uma construção coletiva, um conhecimento construído de forma cooperativa, né? Como que nós estamos de tempo? Então, pessoal, Só uma observação de tempo, né? Alguém comentou, ganha tempo porque não precisa ir para o laboratório. É claro que para instalar a lousa, a gente leva, depois, quando se acostuma, leva uns 5 minutos para dentro de calibrar, instalar e tal. E isso pode demorar um pouco mais, mas tudo é aprendizagem, né? A única coisa é que tem que carregar para a sala, mas que bom que é possível carregar para a sala, né? Que a gente não fica limitado a um único espaço. Então é pegar o equipamento, instalar o equipamento e com o tempo a gente vai aprendendo. No início sempre é difícil, depois a gente já nem lembra mais, né, essa questão de o que conecta com o quê, mas é a questão de se explorar, de perceber quais são os ganhos em termos de aprendizagem, e aí vocês já vão achar essa parte mais técnica de instalação super tranquila. Então a gente tem observado isso nas escolas, né? Primeiro o professor desiste, eu tenho quase 10 minutos só para instalar. Aí depois, não, agora já levo 4, 5 minutos.
ir aprendendo, né, essa parte técnica que é necessária, tem que funcionar bem, né, para que a gente consiga trabalhar as questões pedagógicas mesmo, né, de construção de conhecimento. Oi? Uma pergunta só. Esse aparelho da parede, ele tem algum receptor dele que tem que ficar na sala, alguma coisa assim? É um USB, não sei se vai dar para vocês verem, que faz a comunicação. Consegue ver aí? Sim, não, eu vi. Mas eu estou falando da instalação, mas teve na parede. Se não me engano, um professor que disse um dia que em cada sala tem que ter uma base para esse. Na verdade, ele tem uma plaquinha de metal ali atrás que você pode colar na parede, até com fita mesmo. E ele tem esse receptor aqui, ele tem um ímã ali atrás e ele fixa nessa plaquinha. Ou seja, se você não tem um quadro branco ali na frente, você pode mudar a dinâmica da sala e escolher uma parede mais ideal ali, mais, né, que você julgue mais interessante dentro da sua sala e fazer a Mas é só para apoiar ele. Essa parte de metal. A placa é porque ele é fixado com ímã. Então você tem que fixar aquela plaquinha de metal para ele poder fixar. E aí você pode fixar até com fita adesiva mesmo. Então a escola poderia ter um desses para organizar. Na verdade, essa é a ideia, né? Poderia ter um desses em cada sala de uma É, isso. Também improvisado. Eu não sei Na caixinha que a gente recebe na escola, vem 5 plaquinhas. É isso que eu ia falar, eu não sei quantas plaquinhas estão indo para cada escola, são 5. Pode disponibilizar em 5 salas, por exemplo. Em caso necessário, você pode colocar. Sim. Ô Sérgio, Oi? uma sugestão interessante também seria colar um véu em cada sala e colar um véu atrás de uma plaquinha. Porque em todas as salas você teria como plugar, né? É porque aí você não tem cada vez que vai trocar de sala, tem que pega uma fita, cola aqui, né? Quando já tem o véu, você já vai fixando mais rapidamente. Pessoal, então, como a gente ainda tem um pouquinho antes da fala da Miriam, eu queria propor uma outra atividade, já que a gente trabalhou a representação de um triângulo equilátero, a gente tentar fazer a representação de um perfil simplesinho de casa, assim, né? Considerando essa parte do telhado aqui como um triângulo equilátero também, né? Só que aí eu queria a participação, né? De vocês, se alguém gostaria de começar, por onde que começaria. Pessoal, se fosse para a gente começar a trabalhar a representação dessa atividade aqui, né? Agora eu tenho outros escolhidos além do triângulo equilátero, né? Poderia fazer isso de várias maneiras diferentes, começar com diferentes lugares. Como que vocês começariam aquilo ali, se fosse dado simplesmente a tarefa de representar essa casa, por onde que a gente poderia começar? Oi? Então poderia começar pelo triângulo? Quer começar pela onde? Qual parte do triângulo você começaria? Eu não sei se tudo bem. É um ovo. Isso. Tá. Pode. Olha, ele está fazendo o resultado aqui. E aí, pessoal, por que aconteceu aquilo ali? Oi? Porque girou no sentido horário, né? Tá vendo aqui que você tem o giro no sentido horário e tem o anti-horário, né? Aí no caso, pode finalizar o teclado.
seria só trocar o sentido do giro que vai dar certo? É? Então, apagar o giro. E aí, pessoal, agora vai funcionar? Por quê? Porque tem mais um para trocar? Tem mais um giro sentido para trocar. Olha só. Olha a interpretação que ele está fazendo. Você pediu para ele mover 150 e depois? É porque, olha a ideia, né? Que ele fica naquela posição. Eu esqueci que eu estava fazendo essa cara. Eu esqueci que eu estava fazendo essa cara. Deixa eu ver a sua criança. Tá, então pode apagar, pode trocar o giro, né? Não, pode só o que você precisa. Isso, aí agora pode encaixar no meio. E agora, pessoal, vocês acham que vai dar certo? Vai? Aí se quiser testar, é só clicar na bandeirinha verde. Tá? Oi? Pessoal, a Dani está falando que esse último giro aqui a gente precisa. Tá certo? Deixa eu ver lá para baixo. Ele está pegando o lugar certinho? Deu 1.500. Compartilha os comandos para... Não, na verdade, encaixou na parte errada. Ó. Nem certo. Oi? Compartilha os comandos para a gente usar. Pessoal, oi? Dá, você pode arrastar. Deixa ele ser. Só que, ó. Pessoal, olha aqui, ó. Aconteceu um imprevisto aqui. Olha o que está acontecendo. A Dani pediu primeiro para ele mover 150 passos e depois girar no sentido anti-horário 120 graus. Né? Em seguida, mover mais 150 passos, mover 10 passos, virar 150, virar 150 por causa da confusão que aconteceu aqui. Até onde dá para aproveitar isso aqui? Até onde vocês acham que está correto? O que não está correto? A partir daqui? Esse aí de 120 graus, no final 120 graus. Pega bem no bloquinho. Só que... Então, clica na tesoura de novo. Tá, e agora? Agora vamos para 120, não 150. Outra 150 passos, não Aí agora eu vou. Agora vai dar certo, pessoal? Tá isso. Agora eu botei um triângulo equilátero, né? Vou? Obrigado.
Tá, a Dani ajudou a gente a construir a primeira parte da casa. E a partir do que ela fez ali, como que eu poderia continuar? Oi? Dá um outro giro de massa. Outro giro de quanto? Outro giro de 120? O que vocês acham, pessoal? Por que você acha que seria um giro de 120? Qual seria o caminho? Já tá craque. Já joguei muito. Porque o gato está vindo nessa inclinação aqui, ó. Porque o gato está vindo nessa inclinação desse meu lado do triângulo equilátero. E aí, se eu continuasse reto, quando ele mover, ele vai vir para cá. E a ideia que eu quero fazer, que eu pensei, é fazer esse lado aqui para fechar a parte de baixo dele. Então hoje é 120 para ele voltar, fazer esse ângulo aqui, eu voltar nessa direção para. Vocês entenderam o que o Renan falou, pessoal? Vocês concordam? Acho que vai dar certo? Então, passa aí pra gente. Ia vir pra baixo. Depois eu paro. Porque não tem nada. Aí certo. Tá. E depois de mover, de girar o 120? Se eu for considerar embaixo, aqui já tem 150. Você vai pegar só 350 para frente. Quando você for fechar aqui embaixo, tem que lembrar disso. Porque ali na partezinha de baixo vai ser 350. Ok. Tá? Obrigado. Pessoal, a partir da continuidade que o Renan deu, nós ficamos com esse resultado aqui. Né? Como que eu poderia continuar, né, trabalhando para representar aquela casa? E aí eu já vou aproveitar para perguntar o seguinte: olha aqui o que aconteceu. Né? Partindo do que aconteceu aqui, eu tenho que, provavelmente, uma parte do meu desenho vai ficar escondido aqui. Né? Você volta para mim na tela de edição? O que vocês acham que eu poderia fazer aqui para que isso não ocorra, para que eu comece o meu desenho em outro lugar, por exemplo? Tentem dar uma olhada aqui nos comandos, né, que ele está interpretando. O que eu poderia fazer? Vocês teriam alguma sugestão para que aquilo ali não ocorresse? Foi? A posição? Quanto que eu poderia colocar, por exemplo? Quanto? Menos 200. Menos 200. E aí, ele sugeriu então da gente colocar menos 200 no X. Vocês acham que vai resolver o problema? Uma pergunta quanto ao solo. Ali naquela barra onde a gente está puxando os comandos, eu consigo editar ali? Editar? Não. Não, ali não. Ali, por exemplo... Não, ali só estão disponíveis para você puxar. Tá. Porque eu pensei o seguinte: como você está construindo o triângulo de lado, então você arrasta e muda para 150. Tem uma mudança toda hora. Então se ele tivesse, se editasse ali, você só arrastava o local. Então ali é fixo ali. Você só consegue Tá. Então a sugestão era mudar. Onde que seria a mudança? A mudança aqui, ó, da posição inicial do desenho, ele sugeriu menos 200. Vocês acham que vai resolver o problema que aconteceu aqui? Vai? Pode posicionar o teclado onde você achar melhor aí, tá? Pode mandar executar. E aí, pessoal, melhorou? Pode falar. Tem problema de dar um repetitivo para ele sobrepor uma linha? Eu não vi. Tem problema de colocar comandos repetitivos para ele sobrepor uma linha? Quando eu passar 2
mesmo lugar? Não, não tem problema. Um pouco mais. Vocês acham que tá bom? Poderia ser um pouco mais? Um pouco mais? Sim, pode puxar. Estava entre os dois verdinhos, abaixo e abaixo. Isso. Tá. Quanto vocês acham que poderia ser ali, onde ele pôs menos 200? Quanto? 200, menos 250? Vai ter que E aí, pessoal, vocês acham que dá para continuar por aí? Ou teria alguma sugestão para aquilo ali ficar mais bem encaixadinho? Oi? Não entendi. Reduzir o desenho. Reduzir o desenho? Para quanto poderia reduzir? E onde que seria feita essa redução? aquele 500, Pessoal, o colega sugeriu de reduzir o desenho. Onde poderia ser feita essa redução? Em quais passos? Quem gostaria de vir fazer essa redução então? Quanto vocês falaram? Quanto? 500, passar para 450? Passa para nós. Não, mas a gente vai fazendo junto. E aí, pessoal? Gente? Mas primeiro volta. Pessoal, olha só. Pessoal, ele está falando para voltar para 200 aqui, porque já tinha dado certo, né? O que vocês acham? Tá. Então aí a outra sugestão era de que se diminuísse os passos ali, né? Onde está 500. Para quanto? Pessoal, 450. Teu colega dando uma sugestão, você fala de novo, por favor? Não tem como deixar o desenho na proporção, tipo, reduzir o desenho, mexer no passo. Não. Aí teria que mexer no desenho. Né? Bom? Tem como uma parte, só apagar um pedaço? Não, eu não consigo só apagar um pedaço, né? Eu teria que, pelo raciocínio que vocês estão me dizendo, eu teria que fazer com que essa parte aqui diminuísse, né? Ou seja, aonde eu mandei ele caminhar 500 passos, eu mandaria ele caminhar uma quantidade menor de passos. Poderia ser quanto? 450? 400? Melhorou? Tá, e a partir daí, como que eu posso continuar? Vai fazer. Pessoal, o Sebastião falou para girar 120 graus para a esquerda. Por que, Sebastião? Por causa do triângulo aqui, ó, não foi feito esse passo. Vai ter que fazer o mesmo passo, andar 150 e andar 300 ao contrário. Fazendo a cobertura. A parte da cobertura. E aí, o que vocês acham do raciocínio do Sebastião? Vai funcionar? Vai? Vai então. Se quiser utilizar o teclado ou mudar ele de posição, tá?
Só clicar em qualquer lugar na parte passiva. Se você quiser arrastar para cima ou para baixo, tá? A imagem, quadrado de E aí? de um metro, né? Tá. Pessoal, vocês entenderam o raciocínio do Sebastião, o que ele quer fazer? Todo mundo conseguiu acompanhar o que ele falou para fazer a parte da cobertura? Vocês acham que vai funcionar? Vai. Vai dar espaço aí para Não. mais para 2 cliques? Bom, ele andou 400. 150. 250. 250. E aí, pessoal, deu certinho a parte da cobertura então, né? Falta ver Foi. essa casa. Falta um pedacinho ainda. Ah, tá. Ele é do 225, né? Quanto que eu precisaria andar ali? 250, né? Por que 250? Então posso trocar aqui para 250, que vai dar? Ok, né? Pessoal, em virtude do tempo, nós vamos ficar só na parte da cobertura. Eu só queria fazer um comentário de análise dessa interface, né? Depois nós temos uma pessoa nova que está trabalhando no material, a gente conhecer, por exemplo, nós da matriz, a gente olha, e aí os alunos mais ainda, né? Perceber se está ou não o 7 não deu certo. Ah, peraí, que a gente deu a cara dele. Na verdade, eu estava Não sei se é gato, se é 11, né? Se deu, né? Não sei se não dá para perceber se deu ou não deu. Aí eu vou mais um pouquinho também, parece que é o centro da cara do gato e tal. Não é um problema do seu uso, pelo contrário, mas assim, é algo que a gente teria que explorar, a gente como professor, olhar e disciplina, poder discutir isso com os alunos. Eu não observei a quantidade que a gente tinha. Uma pergunta que a colega fez aqui, que a colega fez aqui, que eu acho pertinente agora, que eu estou ensinando a Fênia, é: dá para tirar esse prato dele? Não, pessoal. Como eu falei no começo, a ideia era. Porque o gráfico chama atenção. A ideia não era explorar o software, então não entrei nesses métodos, né? O software, ele é bem abrangente e além do gatinho, ele traz outros personagens, traz pontinhos, como vocês falaram. A questão é porque o gatinho ele é realmente o protagonista, né, do software, né? Os criadores quiseram que fosse esse gatinho aí, e aí por isso que o programa inicialmente já abre com ele. Mas a pergunta é bem pertinente e eu acho que é bem válido explorar o software, porque é um software bem abrangente, ele tem um editor online, se achar mais viável, não precisa instalar na máquina, né? Você não depende de ter instalado qualquer computador, você usa diretamente online, mas tem sim essa possibilidade, é bem interessante.
está usando, quais são as limitações. Eventualmente, certas pessoas o pessoal não pode ser interessante. Mas, enfim, o que é que vai acontecer com essa figura, tendo em vista essa condição dele, se ele não vai diminuir a tela, é isso aí. Aquilo ali a gente tem que... Sérgio, de repente, mostra o tem que trocar no início do aplicativo. Tem que trocar no início, tá? Porque senão aí ele vai entender que você está acrescentando um outro Porque a personagem. intenção desse processo de construção foi uma dificuldade de vez em quando, né? De esse gatilho estar atrapalhando. De a gente já fazer uma escolha coerente no início, né? De a visualização. Isso, e assim, independente de se for com a lousa ou se for em um laboratório de informática, porque o aluno também não visualiza quando ele está ali só com o computador dele. Não é uma questão da lousa, é uma questão do próprio software e de como ele compreende o que ele está fazendo. Alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição? Eu quero fazer uma pergunta. Aquelas coordenadas do gatilho, quando saiu o início do exercício lá, ele saiu no centro. Sim, onde estava o 0, nós trocamos para E a coordenada ali está x148 e y232. Então esse meu plano zero começa no campo aqui, a origem. Então, pessoal, isso aqui é uma particularidade do software que eu até levei um tempo para conseguir descobrir, porque quando eu conheci o software eu era mais novo e não tinha tanta coisa escrita a respeito. Esse software tem algumas particularidades que eu sinceramente eu não consegui entender o porquê, e uma delas é essa questão das coordenadas. Isso aqui também, ó, não sei se alguém se atentou para isso. Eu coloquei um comando aqui para toda vez que iniciasse, o gatinho estivesse sempre apontando para uma determinada direção, para ele sempre começar por uma determinada direção. E nessa direção, olha aqui como que ele coloca essas opções, né? Aí eu comecei a pesquisar o porquê que para a direita é 90 graus, né? Porque que para a esquerda é menos 90, 0 graus é ele apontando para cima e 180 para baixo, né? Eu não conseguia, né, associar, e aí depois começou a aparecer algumas coisas escritas a respeito. Aí eu vi que aquilo ali ele toma como referência aquele sistema de navegação, né? Você parte do norte, né, 90 graus, menos 90 graus. Não sei o porquê disso, né? Mas são algumas particularidades, como a professora falou, cada software que a gente escolhe para trabalhar com os nossos alunos, por isso que é importante a gente estudar, conhecer, né? Porque sempre tem algumas particularidades, e essas questões aí das coordenadas, das direções é uma delas desse software aqui. Tá? Mais alguma coisa, pessoal, antes da gente passar a palavra para a Miriam? A Miriam tem mais algumas contribuições para trazer para a gente, né? No final a gente pode abrir de novo aí, se alguém quiser fazer mais algum comentário. É importante esse software, ele é gratuito, né? Então se acessa tanto baixando nas máquinas quanto acessando diretamente na internet. Então, às vezes, né, não dá tempo de instalar nas máquinas, então você não vai usar a lousa. Não deu tempo de instalar nos computadores, não tem problema, acessa via internet. A lousa, pela lousa, a mesma coisa, não deu tempo de baixar, então acessa pela internet, porque as lousas têm Wi-Fi, né? Então também é possível acessar e utilizar com a lousa direto via internet. É só pegar o nome, né? E utilizar. Então, deu, né, Sérgio? Pessoal, então muito obrigado. Nós vamos passar a palavra para a Miriam, ela tem mais algumas contribuições para trazer para a gente. No final, se tiverem mais considerações, são bem-vindas, tá? Obrigado. Bom, agora a Miriam, ela está trabalhando, está ainda, né, desenvolvendo a pesquisa em relação ao uso da lousa, especificamente trabalhando com algumas questões relacionadas ao estudo de circunferências, e o que ela vai apresentar é uma atividade possível de ser desenvolvida para o estudo de circunferências no ensino médio, né? Então, toda a parte de geometria analítica do terceiro ano. Então, o que ela vai utilizar é o GeoGebra, que também é um software que é parecido com o que o Sérgio estava utilizando, porque eu posso baixar na máquina e posso também acessar direto via internet, porque tem o GeoGebra online. Então eu entro no site e trabalho direto no site sem ter a necessidade de baixar o software. Então, Miriam, palavra sua.
Pessoal, bom dia. Essa atividade não foi pensada, como a professora falou, na construção de conhecimento sobre a circunferência. Nossa atividade é reproduzir essa imagem ali. Essa aqui é a imagem do Ismael, aquelas pedrinhas, primárias expressões, né? Então eu utilizei essa forma para a nossa atividade. Meu objetivo. Vai ser, né? Esse é o meu. Inicialmente, de qual forma geométrica vocês se conhecem? Essa imagem. Circunferência? Círculo ou circunferência? Quem gostaria de começar a desenhar isso? Acho que queria dar algumas dicas. Todos conhecem o GeoGebra? Quem não conhece o GeoGebra? Tá. Esse software, GeoGebra, ele tem a possibilidade de trabalhar a geometria aliada com a álgebra. GeoGebra, tá? Geometria álgebra. Essa janela de visualização tem os eixos X e Y. Essa aqui é a janela onde nós vamos fazer os desenhos, né? E o GeoGebra, automaticamente, aqui na janela da álgebra, faz alguns registros sobre aquele desenho que eu fiz aqui nessa janela. Então, eu posso fazer o contrário, fazer registro na janela da álgebra e o GeoGebra faz esse registro aqui na janela da geometria. Então, ao mesmo tempo, ele trabalha a álgebra e a geometria, aquela representação geométrica de uma equação, de um ponto, de uma reta. Para desenharmos o Ismael, nós vamos utilizar aqui ele desenha um ponto, aqui uma reta a partir de 2 pontos, 2 retas. Esse daqui, ó, esse aqui é o ícone da. Para desenhar, ele dá algumas opções: círculo dado centro dos seus pontos, círculo dado centro do raio, o compasso, círculo definido por 3 pontos, vai colocar algumas opções. Nós vamos, para o nosso objetivo, utilizar esse centro e o raio. Alguém gostaria? Quando nós vamos desenhar? Vamos começar com qual circunferência? Alguém dá uma sugestão? Mas simplesmente só consegue. Qual delas? Quantas tem? Tem 4. Qual delas? A maior? Ô, Miguel. Eu usaria a questão da simetria para facilitar o pensamento adulto. Com licença. Aparentemente, para a questão de facilitar, eu poderia considerar essa distância aqui como sendo essa distância 1,5 essa distância, e aparentemente a distância da, digamos assim, da tangente aqui seria uma vez. Então eu colocaria em relação à simetria, em relação ao eixo Y, uma circunferência que tivesse esses 2 pontos aqui como extremo para ser a boquinha. Então, aí a partir disso, colocaria depois os olhos e tentaria fazer a cabeça. É uma opção, dá pra fazer aí, tenta fazer. Vamos ver se eu Nós vamos clicar. Essa opção sempre cai, ele vai pedir que você primeiro indique onde você quer que seja o centro. Depois ele pede para você.
aproveitando que só tem esse registro por enquanto, ele clicou aqui, apareceu esse registro aqui, ó. Dá pra chegar? A igual menos. Aumenta um pouquinho a letrinha. Menos 0,14,0,62. O que vocês acham que são esses registros? Quer dizer, a opção do centro que o Miguel fez por enquanto foi de menos. Não era isso, a questão de manuseio do aparelho. Tá certo. Mas era para ser 0 e 0,5. Certo. Aí você quer alterar para outras coordenadas. Isso. Poderia ter ficado em cima para alterar. Coloca na janela da Coloca a janela da Para você ver, ele quis mover. Tá? É mais fácil jogar pela janela de aula porque vai Como é que faz para mudar aqui? Aí não tem como. Tá, mas a ideia é essa, voltar aqui. Joga pela janela de aula no 0, de meio, e depois botar o par de meio centímetro para ficar a circunferência aqui. Tá. Eu vou conseguir. Então vamos continuar as conferências, mas o centro. Miguel. Está surgindo uma discussão, acho que o pessoal que eu estou escutando para lá e para cá é assim. Você está querendo colocar o centro em algum lugar, você está colocando o apontador dentro da janela geométrica e o apontador é bem teimoso, não está te obedecendo bem direito, você está tentando chegar lá. E aí alguém, o pessoal está falando assim, não, vai na janela algébrica, e outra pessoa falando tá, outro falando dá. Coloca Dá ou não dá? dá. Só colocar 0 igual a igual a 0,0 e 0,5. Embaixo. Embaixo aí, ó. Aqui dentro. Isso também. Aí não, é na janela de aula, embaixo aqui, ó. Uma particularidade de GeoGebra, quando é número decimal, a vírgula decimal ele conhece como ponto. Tá? Ele reconheceu porque você colocou o A minúsculo, então ele vai como. Só coloca ponto. Nós temos que trabalhar com esses Tem que cenários. apagar os outros. Vamos lá.
Só a coordenada aqui. Só o quê? Só as coordenadas. Com ou sem parênteses? O decimal é ponto, né? Então, localizamos o centro. Agora vamos desenhar a circunferência a partir desse centro. E o raio? Trocou a os lados? Alguém sabe por que foi isso? Oi? Centro errado. É o segundo. É o segundo, Isso. E aqui no centro. Agora chega pro raio. agora. Errado. Vai. Não está aceitando? Não está aceitando. Está pensando, Chica? Você não está aceitando? 0,5. Ponto 5. Marisa, participa. Bom, gente, feita a circunferência, apareceu esse registro aqui. Obrigada. Feita a circunferência, apareceu esse registro. O ponto que o Miguel escolheu como centro foi 0, 0,5 como coordenadas, né? X e Y. A partir da circunferência pronta, apareceu esse registro de x quadrado mais y menos 0,5 ao quadrado igual a 0,25. Tá? Que relação a gente pode fazer entre essa circunferência que o Miguel fez, e desenho na boca, e esse registro da algébra? Registro a equação geral da circunferência concedida. Os dados que... O que significa esses dados que aparecem? Esse menos 0,5 é a posição em relação ao eixo y. Como está só a equação da circunferência é x menos a ao quadrado. Como o a é a posição em relação ao eixo x, que é 0, fica só x ao quadrado. O 0,5 é a posição em relação ao eixo y e o 0,25 é o raio elevado ao quadrado. Quando você fala assim, posição em relação ao eixo x, em relação ao eixo y, essas duas coordenadas. Sim, são as coordenadas do centro. Sim. É. Então, você está dizendo que aparecem aqui as coordenadas do centro e esse 0,25. É o raio ao quadrado. No caso aqui, o raio é 0,5 ao quadrado. Assim, aparece ao quadrado. Bom, esse registro apareceu para a primeira circunferência. Vamos ver se essa
que ele falou, essa proposição que ele fez, também aparece nas outras circunferências. Tá? Alguém vem, por exemplo, próximo. Miguel escolheu ali para centralizar a boca, né? Para fazer a simetria. Agora falta mais 3 circunferências, né? Os 2 olhos e a do rosto. Não tem mais medo de fazer diferente. Acho que Qual é a ideia? Mas qual é a ideia? Ó, vamos tentar a partir do que tem de boca já, né? Aí a partir é essa, né? Se a gente partir sem ter de retornar, e se a boca ficar ali, como é que a gente vai pensar a localização agora dos olhos? O desafio tem que ser esse, né? Ele não ficar vendo. ele vai falar a ideia dele. A minha ideia inicial não era a partir de um ponto já construído. Era, primeiro, eu ia trabalhar com um triângulo equilátero, sendo que eu ia ter um dos vértices desse quadrante, o outro vértice desse outro quadrante, e pelo eixo de simetria, o terceiro vértice que ia ser a minha boca ia ficar ali. Esses 2 versos que você falou, simétricos em relação ao Exatamente, que é o para a gente aproveitar a simetria, já que foi a ideia do colega ali. A partir disso, o que eu ia fazer? Eu ia trabalhar com as 3 circunferências desses vértices do triângulo. Então eu ia ter uma circunferência, 2 circunferências maiores aqui. Tá, mas aí o que acontece? A última circunferência partiria exatamente do triângulo, porque desenhado o triângulo equilátero, eu encontraria que aqui a gente acha que tem. Ô Bruno, mas por que você percebe o triângulo equilátero? Por que o triângulo equilátero? Porque eu poderia utilizar, através dos recursos aqui do triângulo, achar as medianizes, para achar o ortocentro desse triângulo. O ortocentro desse triângulo seria o centro da minha circunferência maior. Porque daí ele ficaria equidistante de todas as outras circunferências. Essa é a minha ideia. Mas precisaria de 200% de potência maior? Esse seria o centro das distâncias das circunferências aqui. O centro dela seria aqui, o centro das circunferências. Para não ter esse problema da distância daqui ficar maior que a distância daqui. Os 3 vértices seriam os centros das 3 circunferências. O ortocentro, o centro das circunferências maior. Você vai construir o olho esquerdo, o direito. Então, Nossa sugestão é primeiro identificar os versos do triângulo equilátero. isso. Um dos versos vai ser esse daí, né? Miguel já fez. Uma coisa que é interessante, né, que a gente vai vendo, que tipos de conhecimentos são mobilizados, né? E a depender da estratégia que a gente, cada um vai pensando, e daí já muda a estratégia quando houve a estratégia, por exemplo, o Bruno está trazendo outra estratégia, o Miguel começou com uma pensando na simetria, não sei como é que ia continuar ali, aí o Bruno traz outra, e essa é como a gente vai pensando e mobilizando os conhecimentos de forma coletiva, né, para resolver o problema que parecia assim. Podem tentar começar com o quarto. Vai, subiu a boquinha? Tirei 2 para garantir.
ele apagou aquela primeira reais que ele quer, a gente quer voltar. A gente quer voltar. Esse é o problema, o polígono regular já começa com um quadrado, não fazer. Mas é editando, né? Quando você coloca lá, não tem como você colocar o valor 3, não, exatamente, você tem que editar o valor 3. Você vai ter que fazer um polígono regular. Achei o primeiro vértice aí. E também para a gente pensar, né? Nós tínhamos a circunferência representada pelo Miguel. Precisa traçar um triângulo regular? Preciso representar ou bastava eu identificar os locais que eu colocaria os vértices? Porque como eu não estou trabalhando a partir da simetria, talvez eu pudesse já ter identificado só os pontos, né, que seriam os vértices, sem fazer a representação do triângulo. Só para a gente pensar, né, em estratégias diferentes. Porque a questão é, se vai trabalhar com a lousa, a proposta do trabalho com a lousa individual é trabalhar coletivamente. Então, um colega, um aluno, por exemplo, foi lá e fez uma coisa. Então, tem que continuar com aquela coisa. Tem que considerar a proposta de falar. Depois pode-se fazer uma outra proposta. Você pode limpar para mim. Vamos começar a partir da circunferência. Voltar para aparecer as conferências. Não está funcionando a cabeça. Está funcionando a pessoa que está A pecinha que está comprometido. Esse ponto B, mas não pode ver? Tem alguém, quando eu falar a primeira circunferência, tá? Alguém pensou em alguma outra estratégia para a representação dos olhos? Ou vocês acham a estratégia do Bruno uma boa ideia? Então sai. Vai construir qual lugar? Eu vou continuar com a ideia do colega aqui. Em relação a Casar as conferências? Então, se o colega quer casar as conferências, então pode usar as conferências. Ele já vai. Pessoal, agora ele escolheu o centro. Agora ele vai ter que escolher um raio, que vai ser um raio de um dos olhos, pelo olho direito, né? Raio 3? Tem que cuidar, ó. A gente tem que trabalhar de toda a dimensão. Da boca ficou mais meio, né? E nós temos que fazer caber ali na tela o rosto todo. Então tem que cuidar para não fazer muitos olhudos, senão vai. Olha lá, já tá. Tá bom, né? O que vocês acham? Tá longe, né? Como que ele pode apagar? Qual que é certo? Menor ou maior? Vai ser. Tá. Você tinha colocado que raio do 1 e daí você alterou, né? Tinha colocado raio 2. 2, ficou muito grande o olho, né? E agora você passou para raio 1. O Bruno altera o 3 em vez de 4. Muito longe. 3? Arrasta o bem. Porque tem que estar no rosto, né? Aí não altera não. Ele arrasta o bem se quiser. Melhorou, gente? Vocês acham? Melhorou.
Assim, olhando no desenho ali, se eu traçar uma tangente passando pela boca lá do lado direito, na figura parece que toca a tangente, é a mesma tangente do lado esquerdo do corpo. Minha sugestão é fazer o que aqui na construção? Eu acho que é só a coordenada por x vai ser 1,5. Que tal menos 2, 3? Menos 2, 3. Menos 2, 3. Agora esse teu da sugestão. Pode falar. Pessoal, vocês ouviram lá? Vocês podem falar mais alto? Pessoal, eu acho que só para a gente conseguir o orgulho, basta que a gente virar a simetria na justiça. Então, o centro do orgulho seria menos 2 vezes. Você dá. Vocês concordam? Isso, isso. Olhando na figura, você olhar a tangente do olho é a mesma tangente da boca. Então, o olho ele teria que ficar posicionado no 1,5, 3. E aí usaria a simetria com o eixo Y para encontrar o olho. Só assim falando, quando eu fiz essa forma, eu simplesmente coloquei sem ter essa forma, sendo uma forma simples. Passava aqui os 2 olhos, a boca, não foi pensando nessa função. Uma opção também, uma outra forma de você olhar para a imagem. Mas essas proporções, essas tangentes. A gente fala aqui sobre mudança, não tem como afirmar isso matematicamente. E não dá. O famoso sonômetro. Vou olhar até professor de matemática, né? Que raio vocês acham? Raio também. E aí, gente? Opa. É pra fazer. Acho que ela quer ver os centímetros. Pede pra ele fazer de novo. Fazer de novo. Tá certo aqui pra frente. Cadê a setinha de voltar? Pra frente agora. Vai pra frente. Pra frente. Setinha pra frente. Em vez de você desfazer, você vai pra frente. Não, não. Pra frente. Vai lá, Jonas. Vai lá, Jonas. Não, é só. Em vez de desfazer, eu acho que ele desfez. Agora Está selecionado. Além de desfazer. Ok, já temos olhos e boca. No entanto, agora, como fazer o contorno do rosto? O que vocês sugerem? Da boca. Qual centro? Qual poderia ser o centro? Aí eu queria pensar no raio. 02. Ele não voltou naquela? Ah, sim. Quando estava sem o desenho, ele tinha aberto uma nova janela. Foi que ele clicou lá em cima, não. Essa hora que Fecha assim que sai branco, essa dá pra fazer. Aí do lado.
da boca, ele fez uma proposição dizendo que as coordenadas do centro apareceram aqui na equação, não é essa aqui não, é a primeira, apareceram na equação e o raio apareceu ao quadrado. Essa proposição se verifica nas outras também? Por exemplo, essa circunferência E, aqui é a circunferência E. O centro é... O centro 2 e 3, o que você falou para a primeira equação também se verificou nessa? O 2 apareceu menos 2. Porque a equação da circunferência é x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, as coordenadas do centro sempre vai aparecer o oposto, né? Senão o oposto na equação. Aqui no centro de C tem coordenada negativa. Verifica isso? Isso, ó, exatamente. 2 negativo apareceu. Por isso, na equação vai ficar x mais 2 ao quadrado, mais y mais 3 igual a... Vocês concordam comigo, gente? Verifica isso? Os sinais das coordenadas do centro, na equação elas ficam a mesma ou se trocam? Qual é a relação entre o sinal das coordenadas do centro e o que aparece na equação? É o oposto. É o oposto. Depois da igualdade, aqui apareceu 4, aqui apareceu 1. Por que um aparece 4, outro aparece 1, apareceu 25? Nesse que apareceu 1, se refere à circunferência E. Por que apareceu 1 aqui? Porque o raio ao quadrado é 1. Na circunferência D, está apagada, né? Na circunferência maior, que é a circunferência H, apareceu 16. Por quê? Porque o quê? Porque o raio era 4. Então, toda vez que... aliás, esse registro no segundo membro se refere ao quê? A que valor? O raio ao quadrado. Verificou em todas as outras equações? Bom, essa era a atividade que a gente elaborou. Foi uma forma do aluno, né? Assim, já falando com os professores, é uma forma do aluno ele construir um conhecimento sobre a equação, sem a gente iniciar a aula já falando com a equação. Ele mesmo vai construindo, verificando e fazendo as relações. Eu queria fazer uma observação. O cara que estava construindo essa equação que o colega comentou, essa equação que está sendo construída, eu lembrei de uma equação muito próxima a ela, que é aquela equação quando a gente calcula a distância entre dois pontos. Existe alguma relação, existiria alguma relação entre a equação que calcula a distância entre dois pontos e essa? Porque está muito próxima. Está fixando a distância, né? É porque... Tem um ponto e a distância fixa, o outro ponto é solto. A distância dos dois pontos tem a coordenada dos dois pontos. É porque uma coisa interessante é que talvez os alunos, nós não perguntamos, mas talvez os alunos vão falar assim, mas por que eu tenho que levar o raio ao quadrado? Agora vai tirar aquela raiz da distância, que é do Pitágoras, E outra, por que daí, por exemplo, os sinais ali das coordenadas são opostos? Então, na verdade, o que eu estou fazendo ali, eu estou calculando a distância do centro, que eu estou determinando como centro, a qualquer ponto, de maneira que essa distância é fixa. Então, qualquer ponto com essa distância fixa, eu tenho... Aproveitando, a gente tem a questão, na verdade, que tem que ser discutida aqui, da definição da circunferência como objeto geométrico, a definição analítica da circunferência, né? Que é uma circunferência, os pontos que a distância fixa de um ponto, uma distância constante, perdão, de um ponto fixo. Porque daí você vai fazer a aplicação da questão da distância de ponto. Senão não tem sentido essa ideia. Não, que é mais, que é tal,
porque da onde vem, né? Lugar geométrico. É isso. São os lugares geométricos. Depois trabalhar com a definição dos números de dois pontos de vista, ou como calcular justamente na distância, ou como lugar geométrico. Aproveitando esse pensamento, o GeoGebra tem um recurso que você pode movimentar o ponto, qualquer ponto, qual é a referência em torno dela, para que o aluno veja que essa distância se mantém. Então, vou pegar aqui um ponto, escolho qualquer referência, né? Já estão todas prontas. Qual a distância entre o ponto B e C? Desse da circunferência? B e G. B e G. Como eu posso provar para o aluno que é uma? Representar, como que eu represento geometricamente a distância entre dois pontos? Segmento. Daí eu venho aqui para a opção segmento. Quando eu construo um segmento com essa extremidade e essa extremidade, ele nomeia o segmento, né? O primeiro segmento que ele sobre o ar. E aqui na janela de álgebra, ele coloca o valor do segmento. Essa é uma ponto favorável para o GeoGebra. Ele coloca o valor daquele segmento que eu construí. E se eu tivesse escolhido o ponto G em um outro lugar? Só movimentar. Eu posso pegar o ponto G e mudar de lugar. Daí eu peço para o aluno verificar o que acontece com as coordenadas de G e com a medida. Estou na frente. Estou movimentando o ponto G. Olha que as coordenadas ele vai modificando. E a distância entre B e G vai modificando? Aqui é a distância entre B e G. Ele assume o mesmo valor para qualquer coordenada de G. Qualquer coordenada nova de G. Aí então isso também é um recurso do GeoGebra que permite que o aluno veja que qualquer ponto da circunferência ele é equidistante do ponto fixo que é o centro. Então é definição da circunferência como lugar geométrico, né? Lugar de todos os pontos equidistantes de ponto fixo. Que é o centro. Só que tem outra chamação de atenção nas construções como nomenclaturas, forma de falar, o que é o objeto geométrico, o que é o objeto numérico, né? E observe que no GeoGebra é uma opção do software, quem escreve o software, constrói, né? No caso aqui, uma pessoa, são uma equipe, uma pessoa só faz opções, e aí opta, como ele está escreveu, A, A igual aquele A minúsculo. Não é a nomenclatura que na geometria, se vocês pegarem a nomenclatura de João Lucas, por exemplo, não é a nomenclatura que a gente está usando para medir. O que significa aquele A minúsculo não é o valor, né? Até a minha, sem querer, falou o valor do segmento, né? A gente fala o valor do segmento, é a medida do segmento, né? Então, aquele A que aqui está sendo usado, o GeoGebra está sendo usado, se é uma opção dentro do software, para a gente ter consciência disso, é a medida daquele raio, né? Então, raio, referência média, qualquer que seja, a minha categoria que é bastante interessante, pega o ponto G em cima da circunferência, desloca, né? Esse ponto em cima da circunferência, aquele A vai ser sempre medida a sua distância, vai ser a distância de um ponto de circunferência ao centro. E a gente vai perceber que essa distância é sempre constante igual a 1. Mas então é interessante que a gente observar nesse trabalho com os alunos ali do ensino médio, né, talvez até do nono ano, essa diferença e essa propriedade geométrica, né, e essa articulação entre o geométrico e o numérico. Então, eu tenho uma circunferência, os pontos da circunferência
fixa daquele ponto que é aquele A ali, né? Então, essa diferença que a gente tem que fazer entre o elemento geométrico, que é o elemento que está ali, e no caso do analítico, né? No ponto G que ela colocou ali, que vai se deslocando, então, coordenada, é bastante interessante os alunos que fica muito fácil, né? Esse desloque só fica mostrando, o G muda, né? Ela coloca ali, vai mudando, 2, 3, as coordenadas mudam aproximadamente, o A ficou parado. É o A que é a medida do segmento, né? Fica parado por quê? Porque ele vai está calculando essa distância que é fixa. Só para a gente. Obrigada. Nada por isso. Vamos falar um pouco. Agradeço muito. Bom, o interessante é a gente pensar assim, né? O estudo sobre circunferência geralmente é previsto, né, no referencial curricular do 3º ano do ensino médio. A questão é, como é que a gente aborda esse conteúdo quando nós estamos no 3º ano do ensino médio? O que é posto, né? Que tarefas são propostas que fazem com que o aluno relacione esse campo geométrico com o campo algébrico? Né? O quanto a gente poderia, de repente, pensar em explorar bem mais até do que a gente fez aqui, porque aqui acabou centrando bastante na atividade, mas agora teve que dialogar sobre que conhecimentos que a gente mobilizou. O cuidado com a linguagem, né, que a Marilena traz muito bem, e além do cuidado da linguagem, dos próprios conceitos envolvidos, os conhecimentos envolvidos nessas atividades. E aí, para a gente refletir, tem a lousa, tem o GeoGebra. E nós, como professores de matemática, temos de pensar em atividades que façam com que esses alunos, além de mobilizarem conhecimentos, construam conhecimentos em torno do que seja, por exemplo, uma circunferência. Aliando, né, a questão de distância entre pontos, a questão do lugar geométrico, né, da circunferência, a equação da circunferência, de onde ela surge, que relações, né, que a gente estabelece, como é que a partir desse conhecimento a gente pode fazer uma representação, por exemplo, como um smile, que a princípio parece a coisa mais simples que tem. E não é, né? A gente pode explorar muita coisa em relação à própria matemática, né, voltada, por exemplo, como esse ou uma outra representação qualquer. Então, para a gente começar a pensar em qual é o sentido de repente chegar lá no 3º ano, olha, gente, a equação da circunferência é essa. Então, dado o raio igual a 2, o centro igual a 1,5, escreva a equação da circunferência. O que o aluno aprende com essa tarefa? Né? E o que seria diferente, de repente, o que eu poderia propor em termos de atividade se, olha, o GeoGebra funciona assim, como é que eu penso a circunferência, né? Que elementos que fazem parte da circunferência, partindo do que eles conhecem, e talvez, né, lembrem do centro ou não, né? Vai depender também do grupo de alunos, vão talvez ou não lembrar que existe um raio, e aí começar várias outras discussões, né, envolvendo conhecimentos geométricos e ou, né, algébricos, para começar a explorar um pouquinho mais esse campo da geometria analítica, que acaba ficando uma reprodução, né, de substituição de valores dentro de equações. E pouquíssimas vezes ainda fazendo a relação realmente com a geometria. Então, eu acho que foi um desafio aqui, a gente trabalhou com dois softwares, 2 tipos de atividades diferentes, e a questão da lousa digital, sempre focada no exercício coletivo, quer dizer, todos usando uma mesma tela, vendo o feedback, e a partir do que aparece do feedback do software, a gente precisa pensar na continuidade da atividade. Porque o que a gente poderia fazer? Apaga o que o Miguel fez e vou pensar em outro. Não, mas daí são várias atividades individuais somadas. E a ideia é, bom, o Miguel pensou assim, concordamos com ele, agora como é que eu continuo? É impossível continuar. Por quê? Né? Então, se é impossível continuar a partir disso, então o que a gente pode fazer? O que pode modificar? Que apareceu um pouco na atividade do Sérgio, né? Olha, aqui não, deixa eu reduzir um pouco, pelo menos no tamanho, né? O número de passos, etc. Então,
pensar sobre a ação do outro. Esse é o grande exercício da lousa digital. Então, trabalhar com a lousa e também pensar ainda na questão do trabalho com o laboratório de informática, onde tem um computador para cada dois, ou um para cada um, a depender do número de computadores que a gente tem. Como o Sérgio comentou, são duas ações distintas, né? O trabalho individual e o trabalho coletivo da lousa. E a nossa intenção de hoje foi discutir um pouquinho com vocês as possibilidades do trabalho com a lousa digital, de como fazer. Vocês perceberam que a gente não usou como projetor. Primeira coisa. Então vamos tentar anular essa possibilidade, né, no espaço da escola. Não usar como projetor. Segundo, nós não usamos como lousa comum, porque a gente está sem lousa comum aqui, mas tem gente que usa como lousa comum, pega os recursos ali, né, que a gente não puxou os recursos da própria lousa para riscar, soldo e tal. Também não, porque sempre nós teremos, de quando em quando, né, ainda teremos as lousas comuns ao lado do espaço, ao lado, ou no mesmo espaço, pelo menos, da lousa digital. Tem como explorar? Tem. Aqui a gente mostrou duas atividades só, pequenas, usando dois softwares, e a gente sabe que tudo que a gente já conhece de outros softwares e hardwares pode ser usado nessa mesma dimensão. Porque o que interessa é esse movimento coletivo de uso de uma tela que vai dando feedback para o grupo inteiro, e o grupo todo pode estar acompanhando e sugerindo a continuidade da atividade. Então essa foi a provocação do seminário de hoje, de dizer que a gente pode sim começar com atividades mais simples e ir avançando ao longo do processo, enquanto a gente vai aprendendo, né, tanto a questão do uso de softwares e hardwares, como a própria questão da dinâmica do uso da lousa. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, eu tenho acompanhado alguns processos nas escolas do uso da lousa. Gente, a questão é como coordenar todas essas ações, porque os alunos eles realmente se envolvem. E eles querem ir, e eles querem sugerir. Então tem uma outra dinâmica aí que a gente precisa começar a aprender também a coordenar, porque às vezes na lousa comum a gente não tem o feedback do aluno e ali eles querem. Né? Eles querem participar, eles querem ir lá, e é como a gente coordena isso. E também isso se aprende praticando, né? Fazendo, tentando e buscando um caminho então, para usar a lousa. Bom, gente, o nosso próximo seminário é no dia 5 de julho. E no dia 5 de julho a gente vai discutir, porque o nosso tema geral do ano são práticas nas escolas, nós vamos discutir algumas práticas no uso de softwares. Vocês vão ver, mas hoje a gente já trabalhou assim, hoje nós trabalhamos com softwares e lousa digital. E aí a gente continua no próximo encontro falando de outros softwares, né, e outras discussões de como trabalhar isso no espaço da escola. Ok? Fred, algum recado? Com relação à inscrição, é feita só uma vez, aí é só você acompanhar os próximos 4 encontros. A gente vai ficar mandando por e-mail, às vezes uma semana antes ou na semana do evento para relembrar a temática e tal. Se vocês tiverem conhecidos que querem participar, as inscrições ainda continuam. A certificação é 3 presenças no mínimo. Então quem perdeu hoje, que pena, mas ainda tem mais 3 encontros que pode vir e acompanhar conosco aqui aos sábados. Ok. E também quero agradecer a Secretaria de Educação, da Evelyn, né, o Unigário Secretária, por nos emprestar a lousa digital, porque nós não temos ainda na universidade, estamos caminhando para. Então a gente empresta, né, e agradeço, né, porque senão a gente não teria recurso, né? Agradeço a secretária por ter disponibilizado, Nós não estamos usando porque não sabem. E, gente, então até o próximo encontro. Agradeço o trabalho do pessoal do GTMAT que está trabalhando na equipe do seminário. Se tiver, vamos dar os parabéns, porque o seminário estava bem organizado, por favor. Muito obrigada, gente. Tenha um ótimo final de semana. Então, até o dia 5 de julho. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.